Voltamos com mais um estudo relacionado ao Apocalipse. Nesse estudo, eu viso responder a questão do porquê tantos números que a gente vê no Apocalipse. Se a gente vê desde o início até o final aqui do Apocalipse, a gente vê 7 igrejas, a gente vê as criaturas, 4 criaturas, a gente vê 7 selos, a gente vê 4 cavalos, a gente vê 7 trombetas, a gente vê taças, 7, a gente vê anjos, a gente vê 4 cantos da terra, 4 ventos. Por que tantos números, né? 666, 144 mil. Por que tanto número? Por que esses tantos números que a gente vê aqui? Gostaria de mostrar o porquê disso. A gente vai voltar lá no Antigo Testamento. Queria só mostrar algumas passagens aqui do Apocalipse. Iniciando capítulo 5, a gente vai vendo toda essa ligação com as criaturas, muitos anjos, né? A gente vê Apocalipse 6, a gente vê os selos, 7 selos, 4 cavalos. No Apocalipse 6 a gente vê os selos, né, que são 7, aqui a gente vê 6 selos, 4 cavalos. Por que tantos números, né? Os 4 animais, cada um ligado a um selo. Por que tanta ligação com números? Por que a gente vai ver essa questão de pouco tempo, ou questão de muito, né, grande tremor, né? A gente vai ver o grande dia de Deus, né, coisas grandes, ricos, tribunos. Por que tudo isso, né? No capítulo 7 que a gente vai ver os 144 mil, a numeração, 4 cantos, né, da terra, 4 ventos, 12 mil de cada tribo, dando 144 mil. A gente vai ver uma grande multidão, a palavra aqui no original grego, grande multidão. Então a gente vai ver muito a ligação com grande, né? Muitas coisas relacionadas a isso, e também números, né? Meia hora. Enfim, no capítulo 8 a gente pode até colocar aqui, né? A gente vai ver essas trombetas, né? Terça parte, muita coisa grande, né? Grande voz, grandes julgamentos de Deus que falam aqui. E a gente vê justamente nos capítulos 9, 10, 11, 12, 13, esses grandes julgamentos, e depois também nas taças, né? Gafanhotos aqui vão diminuir, vão reduzir o povo, ou reduzir o verde, e está ligado à redução da colheita, redução do verde, redução do povo também. Vai trazer fome, vai trazer morte. A gente vai ver livrinho, né? Algo pequeno, é um livro pequeno, né? Veja só, grande voz, 7 trovões. Tem questão de número e ligação com grande e pequeno. Por que tudo isso, né? Medir o templo, né? 42 meses, esses números, 1260 dias. Que tema está por trás de tudo isso, né? Bestas que devoram, né? Vão diminuir a quantidade. Veja só, poder, grande voz, coisas grandiosas, grande sinal do céu, dragão dando à luz, terça parte, enfim, que vai culminar o quê? Com o capítulo 14 a gente vai ver a Grande Babilônia. É a primeira vez que a gente vai ver a Grande Babilônia. A gente vai ver os 144 mil aqui. A gente tem que estar nesse ponto aqui, né? O grande trovão. E a gente vai ver grande voz, e a gente vai ver a Grande Babilônia aqui no capítulo 14, onde está Babilônia, Grande Babilônia, primeira vez que vai mostrar essa grande cidade. A gente vai voltar no Antigo Testamento e vai mostrar o porquê de tudo isso. E a gente voltando ao Antigo Testamento, a gente vai ver algo lindíssimo. A gente vai voltar ao Gênesis, a gente vai ver a história de Abraão, a história de Abraão, a gente vai ver o Êxodo, a gente vai ver um pouco de Deuteronômio e também de um profeta Ezequiel. Mas tudo se aplica a vários outros livros, como a gente vai falar também. Então a questão e várias questões são: por que tanta destruição nos selos, nas trombetas, no Apocalipse? Por que a natureza é atingida? Lagos, mares, céu, terra. Por que os gafanhotos ali, que a gente vai ver no capítulo 9 do Apocalipse? Por que as bestas devoradoras?
Por que fome, doenças, pestes? O significado dos números no Apocalipse, muito importante, né? A promessa de Abraão, Israel, isso tudo aplicando para o Novo Testamento e o Apocalipse. Note que tudo isso é fruto de vários anos de pesquisa, de busca, para chegar a estudos como esse. Não é algo que foi ali brotado de 1 hora, 2 horas de estudo. Na verdade, de muito estudo, coletando material e realmente com isso Deus vai falando. E aqui, se a gente representar bênção e maldição através de imagens, a gente vê que a bênção e maldição, baseado principalmente no Antigo Testamento, também no Novo, a bênção, a terra prometida, vamos dizer assim, o crente na presença de Deus é o quê? Essa terra linda, né, com verde, a chuva do céu cai, rega a terra, que germina. A terra germina, gera plantas, árvores, frutos, a água cristalina, o sol, a lua, as estrelas que brilham nessa terra. A bênção de Abraão, sermos muitos como as estrelas no céu, o alimento, a fartura, mas o contraste é o quê? É uma terra onde ela não brota, onde há fome, onde bestas devoradoras vão atingir o povo. E é isso que a Torá, os 5 primeiros livros, ali Deuteronômio, Levítico, falam, os julgamentos de Deus que são cumpridos em Israel e também na igreja, por incrível que pareça, né? Fala de um tema maior que é o quê? O tema do crescimento ou diminuição. A fartura, né, que é o crescimento não só da população como da abundância de recursos, porque vejamos só, se a terra está abundante de alimento, de frutos, o que acontece? Naturalmente, se a terra está abundante de frutos de alimento, naturalmente há um crescimento da população. Isso que o Antigo Testamento mostra. E do contrário, há o que? Uma redução. Muitas vezes a redução fala de julgamentos de Deus. Então esse tema de que nós possamos diminuir e o reino crescer em nós, o Jesus em nós, como a gente vê no Novo Testamento. E é interessante que esse tema ele vem lá do Gênesis, na verdade, né? Veja só, a gente vê a Torre de Babel, algo grande, né? A gente vê a grande Babilônia, depois na história de Israel, atingindo Israel, julgando Israel, e a gente vê no Apocalipse também. A gente vê em seguida no Gênesis, Abraão, toda a história de Abraão, né, se reduzindo a nada, saindo da sua terra para ter a promessa de crescimento, né? Grandiosidade. A gente vai ver muitos detalhes sobre isso. A gente vê Israel no Egito. A gente vê Israel no Egito. Qual foi o grande problema ali de Israel no Egito? O julgamento de Faraó, os julgamentos de Faraó em cima do povo. Era a grandeza, o povo se multiplicou bastante, é bastante interessante com a ligação ali de Faraó atingindo o povo, porque eram muitos, com a bênção de Abraão. Mas essa bênção não é para o bem, né? A gente vai discutir esse assunto. É o povo de Israel no deserto, essa promessa de grandeza, multiplicação, e a gente vê o cumprimento de tudo isso, infelizmente, para o lado ruim. E a gente vê o cumprimento nos tempos de Davi, Salomão, o lado bom, o povo grande cresceu, bênçãos multiplicando-se, mas em profetas como Ezequiel, já o finalzinho ali, a gente vê a decadência, né? E a diminuição. Veja só aqui a foto a imagem do profeta ali cortando o cabelo, a terça parte, né? E a gente vai ver que o livro de Ezequiel, em estudos separados, e nesse um pouco, como fala muito dessa grandeza que é diminuída. Não à toa que as visões ali em Ezequiel, as 4 criaturas, os números ali envolvidos em tudo aquilo ali, fala de um tema maior, né, de grandeza e diminuição. Então veja só as palavras aqui no hebraico, né, que a gente vê que a gente vai focar nessas e em outras também. Palavra grande, maior, gadol, muito, abundância, né, rev, que está ligado ao 4, veja só a raiz do 4 aqui. As 2 letras aqui, a raiz do número 4, né, ligado a muito. A gente vai o número 3, que a gente vai ver versos sobre isso. O número 7, né, está ligado a fartar, saciar e jurar. Então veja só, tudo isso ligado ao Apocalipse, né, os números, os selos, as trombetas. Né.
Então, a geração de Israel no Êxodo foi toda consumida, veja só esse tema de ser consumido, né? E a grandeza ali dos tempos de Faraó, né? Faraó veio ali para julgar. Interessante que realmente aquela nação de Israel seria consumida, porque te vê no final das contas que eles não estavam fielmente na presença de Deus. Foi toda consumida, veio uma nova geração. Houve uma diminuição para haver um crescimento. E essa é a história do Apocalipse, o êxodo da igreja e do mundo, né? Saindo do mundo para que, através de pragas, selos, trombetas, taças, para que a gente entre plenamente na presença de Deus. A gente vai ver em detalhes, ou em alguns detalhes, talvez não tão profundamente, esses livros aqui: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Ezequiel. Uma linda ligação com o Apocalipse. É toda a base, né, que responde a várias perguntas sobre números, né, que a gente vê no livro de Gênesis. Essa grande torre, a Torre de Babel. Vou passar aqui rápido, porque espero fazer um outro vídeo e voltar a alguns detalhes aqui. Mas no Gênesis 11 a gente vê de Noé a Abraão as 10 gerações ali, né, sendo ali mostradas. O número 10 ali não é explicitamente colocado, mas a gente vê 10 gerações, né? Então, e Abraão, a gente vê esse tema de crescimento e grandeza, né? As promessas de, né, se tornar uma grande nação numerosa, mais que as estrelas, multiplicar, né, os 4 cantos da terra, ligação com o Apocalipse e tudo isso. O juramento de Deus, ligado ao número 7, de pequeno até uma nação grande e numerosa, que a gente vê isso explicitamente sendo falado ali em Deuteronômio, no capítulo 26, verso 5. E essas palavras aqui, né, que eu até repito algumas, a palavra grande, a maior, essa palavra muito, abundância, a palavra 4 também, no hebraico, palavras que estão ligadas ali, muito e abundância com o número 4, a gente vai ver isso em vários versos. A questão do dízimo, do número 10, fala de riqueza também, veja só. A palavra rico também, que até não coloco aqui, que é a mesma aqui que 10, a gente vai ver isso em alguns versos ali, a vida de Abraão. O número 7, né, ligado a fartar, saciar, algo grande, né, jurar. E a gente vai pulando aqui, vamos chegar no Êxodo, a gente vai ver em seguida mais detalhes, alguns versos aqui. Mas em Êxodo a gente vê aqui essa promessa para Abraão sendo cumprida, mas a gente vai ver, na verdade, um contraste aqui, porque Faraó não está satisfeito com a grandeza do povo e usa aqui a mesma palavra em Êxodo no capítulo 1, né, da bênção ali para Abraão, para dizer, bom, agora o povo está muito, né, eu tenho que tornar a vida deles amarga. É interessante, vem os julgamentos de Faraó. A gente vai ver essas palavras, muito, abundância, 4 aqui novamente. É interessante, gafanhoto, que está ligado, veja só, a mesma raiz aqui de muito, também de 4, né? Bastante similar, que realmente essa contagem de Deus, veja só, Deus vai contar, a brincadeira dos números, né? A redução versus abundância. Então a palavra contar e ordenar, essa palavra contar significa também ordenar, essa palavra paked, que significa visitar, punir, também responsável, apontar alguém para ser responsável por um trabalho. É o livro de Números aqui em ação. É a raiz que é colocar em ordem. Então, esse tema de reduzir versus abundância, né? E a gente vai ver alguns versos aqui, já no finalzinho de Gênesis, para entrar em Êxodo. Essa questão de visitar e contar é bastante interessante, vai abrindo vários temas do Apocalipse. Deuteronômio, a gente vê essa promessa de Deus engrandecer Israel. Veja só, todos esses tópicos aqui, desde o Gênesis, se aprofundando e mostrando, né, um povo que, ali desde Abraão, que era pequeno, vai se tornando grande, promessas da nação, e vão se cumprindo, né, no Êxodo. É uma grande nação, abundância, né? Não só abundância em número de pessoas, mas abundância em frutificação de frutos literais, né? Uma terra que vai gerar muitos frutos, uma nação que vai crescer. Aqui, eu repito aqui,
as palavras que eu até já mostrei anteriormente no hebraico, que vão estar envolvidas aqui em Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, nesse esboço geral que eu faço aqui, é apenas de alguns capítulos em geral aqui, que mostra esse tema de grandeza e diminuição. A promessa de Deus, né, de tornar Israel uma grande nação. Veja só, Deuteronômio capítulo 1, coloco aqui até capítulo 29, 32 aqui, e a gente vê essa promessa. Então, promessas de Deus é engrandecer Israel, né? Mas ali a gente vai ver também os gigantes, né? A questão dos gigantes, veja só, mas a grande mão de Deus, grandes cidades, né? Capítulo 4 aqui de Deuteronômio, um grande povo, uma nação sábia, veja só, outras grandes nações que vão ver tudo aquilo ali, o povo de Israel, e vão dizer que grande povo, né? A gente vê 3 cidades de refúgio, nesse tema de 3 também, a gente vai ver a ligação do 3 com grandeza e medida. Grande fogo consumidor, Deus, que vem para consumir, comer, devorar, julgar. A gente vê o tema da 3ª e 4ª geração nesse tema de grandeza também. Promessas de multiplicação, grandes cidades, 7 nações numerosas, grandes. Israel não foi escolhido, né, porque era grande, ele fala. Israel não foi escolhido porque era grande, mas porque era pequeno, na verdade. 7 nações numerosas ali que Israel vai ter que derrotar. Deuteronômio 7. Então veja só, tudo temas de grandeza, né, de frutificação, de multiplicação, cumprir mandamentos, o povo vai multiplicar se isso acontecer. Sustentados é o maná, fartura, número 7, né? A palavra fartura que está ligada ao número 7, basicamente o número 7. Um grande deserto, grande força do braço de Deus em contraste com isso. 70 pessoas ali, nos tempos de Jacó, mas torna-se agora uma multidão como estrelas. Por outro lado, Israel já era uma multidão. A bênção de Abraão já vai se cumprindo, mas é claro que não plenamente ainda. É o cumprimento ainda parcial, que vai se cumprir no Apocalipse, na verdade, a grande multidão. Uma grande obra destrói o Egito. Multiplica os nossos dias ali do povo de Israel. Grandes nações vão ser lançadas fora para Israel entrar na Terra Prometida, destruir as nações grandiosas, né, os seus ídolos, que serão reduzidos a nada, multiplicar como jurou Abraão. Coloco até alguns asteriscos aqui, porque no vídeo seguinte eu quero ir mais detalhes nesses pontos aqui. Leis para Israel, que se torna uma grande nação, mas ali a ideia é para não multiplicar cavalos, mulheres. Veja só a ligação dos cavalos com multiplicação, né? Que realmente a nação se torna grande e poderosa, os cavalos são o símbolo da força. Mas a ideia é para Israel não confiar nos cavalos. A festa das semanas, ir ao templo 3 vezes ao ano, né? Questão do número 3. No capítulo 19, 3 cidades de refúgio, 2 ou 3 testemunhas. No capítulo 23, 3ª e 4ª geração. Veja só, tudo temas ligados à grandeza, né? Então Israel, no capítulo 26 aqui, nação peregrina, tornou-se grande. Ele fala de grande Deus, né? O grandioso Deus, o dízimo no 3º ano. E se obedecer, no capítulo 28, exaltado entre nações, crescerá as colheitas, né? Tudo frutificarão, os animais, o fruto do ventre, ali a multiplicação das pessoas, dos animais, o número 7 ali, a abundância. Mas também, se não, serão grandes provas, a grande ira. E a gente vê tudo isso aonde também no Apocalipse. Aplica tudo isso para o Apocalipse, para o Novo Testamento. Então, bênção de multiplicar na terra. Veja só, a Torá, as leis de Deus são alcançáveis. Verdade, elas estão, por um lado, lá no céu. É como uma chuva que cai no céu, né? Justamente ali a canção, em Deuteronômio, ali no final de Deuteronômio, né? A Torá, as leis de Deus caindo do céu, mas, por outro lado, elas não estão tão altas assim. Nós podemos alcançá-las. E mais julgamentos, se formos, ou se a igreja, ou no caso, ali, literalmente Israel, mas se aplica para a igreja. Se o povo de Deus não for fiel, devorados, males, tribulação, angústias que vêm para quê? Reduzir o número.
A gente vê o Cântico de Moisés no capítulo 32, que é justamente sobre tudo isso ligado, né? Terra, céu, abundância, fome, espada, redução. Realmente toda a simbologia do Antigo Testamento que se aplica ao Novo. A gente vai aqui, Deuteronômio, eu vou pular aqui para o próprio livro de Ezequiel, o próximo aqui. Vai ser o livro de Ezequiel. Veja só, um estudo bastante profundo que eu fiz, que realmente tomou bastante tempo, mas é muito, muito, muito importante para o estudo do Apocalipse. E a gente vê Ezequiel que fala desse tema também. Se a gente entender tudo isso, né, a gente vai ver o porquê do livro de Ezequiel. Um livro bastante inexplorado, né, muito pouco entendido, mas que mostra o quê? Um tema principal ali, que é a grandeza de Israel, é claro, tudo voltando ali a Deuteronômio, Levítico, Êxodo, Números. Veja só, não estou nem mencionando o livro de Números, que é a contagem, a questão de número, reduzir ou crescer, né? Mas enfim, são temas que devem ser explorados para a gente entender livros como, por exemplo, Ezequiel e que se aplica ao Apocalipse. Então, Ezequiel, basicamente, se a gente resumir, é um livro de vários capítulos, é basicamente a grandeza de Israel sendo reduzida. Ao mesmo tempo, uma visão grandiosa ali de Ezequiel, onde ele vê ali as 4 criaturas, né, como se fossem ali os carros, os cavalos de Deus trazendo julgamento. Por quê? Porque vê o contraste. A gente vê o contraste porque a visão das 4 criaturas, veja só, o 4 que a gente vê no Apocalipse, também as 4 criaturas, fala desse contraste do povo de Deus verdadeiramente engrandecido, né, como 144 mil na presença de Deus, são estes que vão com o Apocalipse, e as palavras de Jesus também falam, nós vamos julgar nações. Isso é grandioso, né, porque vamos estar nas regiões celestiais julgando, né, com Cristo também. Vamos receber esse poder. E é isso que fala a visão de Ezequiel, o livro de Ezequiel, um livro tão pouco entendido, mas que dá para ser entendido realmente. É um livro que não é para ser ali colocado de lado e eu não entendo isso. Na verdade, se a gente buscar e ver a ligação com a Torá, a ligação com o Apocalipse, a gente vê que é um livro que vai se abrindo. Os 4 juízos, por exemplo, espada, fome, feras e peste, que a gente vê em Ezequiel, tudo que vai trazer o que? Uma diminuição. A gente vê temas lindíssimos ali de diminuição, crescimento e diminuição. Né? A gente vê a natureza sendo destruída. Inclusive, Jesus usa parábolas tiradas dali, por exemplo. Parábola ali da grande árvore, né, que cresce grandemente. Né? A gente vai ver essas palavras aqui no hebraico, repetindo algumas das palavras no livro de Ezequiel. No estudo seguinte a gente vai mais em detalhes para ver esses julgamentos de Deus, né, que veio lá da saída do Egito, das leis, que vão ser aplicados a Israel através dos profetas. Veja só, isso que é uma verdadeira profecia, não é claro, dizendo que não existe a profecia como a gente muitas vezes conhece, né, que se aplicam talvez para a vida individual, mas a profecia onde o profeta ele está ali baseado na palavra de Deus, vendo os acontecimentos, né, entrando realmente no tempo de Deus e aplicando todos os julgamentos que Deus deu anteriormente, né, através da palavra de Deus, e colocando isso em prática. Né? É claro que Deus vai mostrando tudo isso, mas o profeta, certamente o profeta tem um entendimento profundo da palavra de Deus, e através disso vai sendo aplicado, né, como ali Ezequiel aplicou para reduzir o povo ao nada, né, a saída do povo ali da terra, o julgamento da grande Babilônia sobre Jerusalém, que se tornou ali a grande cidade. Infelizmente é como se fosse a grande Babilônia, a própria Jerusalém, né, o que a gente vê no Apocalipse, e quando ela se engrandeceu por ela mesma, realmente a abundância, a promessa da abundância vai ser agora reduzida. E essa é a história do Apocalipse. Né? E é por isso que a gente vê os números no Apocalipse, um dos motivos, né? Os números, cada um tem o seu sentido, é verdade. A gente vai ver alguns detalhes sobre esses números em seguida. A gente vai ver como tudo isso se aplica ao Apocalipse, e realmente o Apocalipse vai se abrindo, os profetas vão se abrindo, e realmente a profecia vai se abrindo. E a gente vai continuar em seguida com mais detalhes aqui que eu vou aprofundar
nesses livros aqui, em alguns versos, não dá para ir para tudo, né, mas vou aprofundar em alguns, e se a gente chegar aqui no final, e na verdade isso se aplica a todos esses livros aqui, né, eu diria que se aplica à Bíblia por completo, né. O livro de Números, que fala de a contagem de um serviço, né, também a contagem para uma guerra, a parte militar ali de Israel, e para o sacerdócio também. Muito interessante o livro de Números, que se aplica ao Apocalipse também. O livro de Isaías, né, Novo Céu, Nova Terra. O livro de Jeremias, julgamentos ligados a esse tema também de diminuição, redução e grandeza. E o que dizer do livro de Daniel, né? 70 semanas, os 3.5 tempos, né? Mene, Mene, Tekel, Farzim, né? Mediu, né? E a balança ficou em falta, a divisão, a questão dos números, o que significa. A gente vai ver que o livro de Daniel ele é realmente todo ligado a esse tema, do início ao final, né? Da grandeza, das bestas, diminuição. Vários números ali que têm que ser entendidos pelo contexto bíblico e do livro de Daniel, do próprio livro de Daniel. Zacarias também, né? Os cavalos, 4 cavalos. Zacarias, os 4 cavalos, vários temas ligados à grandeza e diminuição, a terceira parte, né? Então tudo fala de redução, grandeza. O Apocalipse, como a gente já tem falado, e muitos outros livros da Bíblia. A gente vai continuar em seguida e vai explorar mais a fundo esses temas.